E aí, pessoal do YouTube, vamos prosseguindo agora com a nossa série de SolidWorks. Hoje eu vou fazer a construção da peça de número 5 da apostila da Universidade de Passo Fundo. Ela já é uma peça, usa alguns recursos um pouco diferentes, mas não deixa de ser uma peça bem simples. Eu vou demonstrar ela de uma forma como eu projetaria, como eu modelaria ela, que também é uma forma para vocês conhecerem alguns outros recursos do SolidWorks aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir um documento de peça. Vamos abrir um esboço aqui, clicando em esboço, vamos vir aqui em isométrica e vamos buscar aqui o plano superior. Eu vou pegar uma ferramenta, uma linha de centro, vou traçar ela para o lado esquerdo. Vou traçar ela para o lado esquerdo. E vou dimensionar ela com 150 milímetros. Feito isso, eu preciso desenhar um pequeno perfil aqui nessa linha. Então eu vou pegar e selecionar a ferramenta linha. Vocês podem desenhar esse perfil da maneira que eu vou fazer aqui, ó. É como se fosse mais ou menos um garfo. Aqui, ó. Seria isso aí, a metade de um garfo, um S, alguma coisa. No caso vai ficar um garfo depois da peça pronta, parecido. Vamos colocar aqui as dimensões agora. Clicando aqui nessa linha e na linha de centro, passando ela para baixo. Uma dimensão de 30 milímetros. Essa dimensão aqui, 10 milímetros. Essa dimensão aqui, 50 milímetros. A dimensão vindo aqui até aqui, 30 milímetros. E essa nossa dimensão aqui vai ficar com 60 milímetros. Certo? Então 30 milímetros, clicando nessa linha e nessa linha de centro, passando para baixo da linha de centro 30 milímetros. Os mesmos 30 milímetros nessa linha com essa. Esse comprimento dessa linha 60 milímetros, dessa linha 10 milímetros e esse aqui 50 milímetros de comprimento. Feito isso, eu vou vir aqui na opção espelhar entidades e vai aparecer esse menuzinho aqui, ó. Primeiro a gente vem aqui em espelhar em relação a. Aqui nós precisamos selecionar uma linha que seja o meio onde a gente vai fazer um espelhamento da peça para o outro lado, fazer uma cópia fiel ao outro lado. Então a gente vai pegar e selecionar essa linha de centro aqui. Eu volto aqui em entidades a espelhar e vou selecionando as linhas da peça que eu desenhei aqui, ó. Dou um OK. Observem como ficou o meu desenho. Feito isso, eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado. Aqui onde diz, na condição final eu vou colocar plano médio. E vou utilizar uma distância de 60 milímetros. Feito isso, eu vou selecionar essa face aqui, vou colocar em normal A. Eu vou abrir um esboço. Eu vou colocar ele bem no centro aqui. Eu posso desenhar em um local qualquer e vir dimensionando. Também pode vir aqui nesse pontinho aqui que ele já vai buscando o ponto médio da linha e mais ou menos ir se direcionando ali. Vai precisar fazer a cotagem igual, mas mais ou menos pode ir se direcionando e facilitando a sua vida durante o projeto da peça. A dimensão desse furo aqui vai ser de 20 milímetros e a distância até essa parede aqui vai ser de 30 milímetros. Esse comprimento total aqui tem 60 milímetros, como a gente quer deixar ela bem no centro, eu vou deixar ela com 30 milímetros aqui. Eu vou vir aqui em recursos, corte extrudado e vou colocar a condição passante e dou um OK. Está feito essa furação na minha peça. Vou colocar ela isométrica, precisamos fazer uma furação nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. Então eu vou vir aqui nessa face, vou abrir um esboço, coloco ela em normal A, faço a mesma coisa partindo aqui
do ponto médio ali da linha, faço um círculo. Ele vai ter a mesma dimensão do outro, 20 milímetros. Também vai ter aqui 30 milímetros esse comprimento. E essa distância também vai ser 30 milímetros. Vou colocar ela em vista isométrica. Recursos, corte extrudado. E vou colocar aqui passante. Colocando passante, ele vai fazer o corte até o final daquela ali também. Dou um OK. Está feito a furação da nossa peça. Observando aqui a nossa peça, a gente vê que tem uma parte arredondada aqui, aqui e aqui. Ali diz um raio de 30 no desenho. Vocês que têm a apostila na mão aí, ali diz um raio de 30. Como a nossa peça tem 60 milímetros ali, quando eu fizer um raio ali, ele vai... Quando eu raiar ela ali, ela vai ficar com 30. Eu posso fazer ela de duas formas, vindo aqui em filete e colocar aqui a opção de 15 milímetros e clicar nessas duas arestas e fazer. Mas essa não é a opção melhor nesse momento. O ideal agora é vir aqui, ó, clicar em filete. Aqui tem tipos de filete. Vim na última opção, filete redondo inteiro. Aí aqui diz itens a aplicar filete. A primeira face a gente escolhe essa. Viemos aqui e selecionamos essa aqui. E clicamos nessa segunda face. Selecionamos aqui a terceira e clicamos nessa face aqui. Damos um OK. Ele automaticamente arredonda esse nosso perfil ali. Observem aqui que ele dá um raio de 30 milímetros aqui. Basta clicar aqui que o SolidWorks apresenta algumas informações aqui. E aqui apresenta um raio de 30 milímetros. Vamos fazer a mesma coisa nas peças de baixo. Viemos em filete. Selecionamos filete redondo aqui. Itens a aplicar filete. Vamos selecionar essa face. Selecionamos a segunda, essa face. Selecionamos a terceira, a face de baixo. Damos um OK. E prosseguimos com a mesma coisa para o outro, no outro lado do filete. Nós podemos criar mais um filete, ou podemos espelhar os recursos, fazer um espelhamento de recursos. Porém, dessa vez eu vou fazer o filete porque nas peças a seguir aqui da UPF eu vi que vai ter opções de fazer espelhamento de recursos aqui, tá? Então dessa vez eu não vou demonstrar ele aqui. Eu venho aqui mais uma vez, filete redondo, e faço o mesmo processo que eu fiz as outras duas vezes. Dou um OK. E a nossa peça acaba de ser criada. Às vezes o posicionamento dela que eu deixo aqui no SolidWorks pode ficar um pouquinho diferente, como está na apostila. Ele está mais ou menos assim aí na apostila. Mais ou menos assim. Certo? Esse risquinho aqui fica por padrão no SolidWorks. Ele fica por padrão na criação do filete. Essa maneira de fazer filete arredondado, ele não cria nenhum risquinho aqui. Se fosse fazer o filete de forma manual, ficaria esse risco aqui. Certo? Poderia ser construída de outra forma, poderia ser toda ela desenhada aqui e recortar por cima. Eu desenhei da maneira que utiliza poucos recursos e uma maneira legal para vocês conhecerem esse comando de filete arredondado. Certo, pessoal? Agradeço vocês que estão assistindo os meus vídeos. Quem gostar, sei lá, deixa um like ali, ou qualquer feedback, fica até interessante. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez e até lá.